Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Nubia Guedes, criadora e mentora da mentoria Raio-X do Preço. E sem mais delongas, vamos logo para a nossa aula, onde a gente vai falar sobre uma vela muito importante, que é onde a gente começa a fazer o reconhecimento dela no gráfico, para poder então fazer as melhores marcações. E as marcações são baseadas nessa vela. E vocês vão saber por quê, tá? Primeiramente, deixa eu só verificar aqui se está compartilhado, ok. A gente tem a nossa vela de comando, tá? Que o que seria a nossa vela de comando? Como vocês estão vendo aí na tela, tá ok? Então vamos lá. Nossa vela de comando, na sua abertura, ela não possui pavio. E dentro da família dos comandos, nós temos 3 tipos de comando. Aqui abre e vai para a sua direção, tá? No caso aqui, uma vela de alta. A gente tem o comando onde ela abre, pode fazer uma retração e subir, e finalizar sem o pavio, ou ela pode simplesmente crescer e finalizar também sem pavio nas duas extremidades, tá? Então vamos lá, o que é o comando? Comando é quando a vela não deixa pavio ou na abertura, nesse caso, ou na finalização, ou em ambos, tá ok? Então esses são os 3 tipos de comando, e nada foge a essa regra, tá ok? Então nós temos aqui numa vela de alta, ela abre, sobe, deixando pavio ou não, ela é um comando de abertura. E aqui, no caso da vela de baixa, ela abre e desce. Ela só faz um movimento para uma direção só. Ou seja, ela abre e vai na direção dela mesma. Ou seja, no caso aqui, a vela de baixa e da vela de alta e assim vice-versa, né? Então, o que é a vela de comando? É quando ou no fechamento ou na abertura da vela eu não tenho pavio, tá ok? E junto com esse estudo, a gente vai juntar também um estudo de pavios, que a gente vai ver mais à frente, tá ok? Então vamos lá. A gente tem aqui o nosso pavio, né? Deixa eu só colocar aqui, pronto. Bom, deixa eu mudar aqui de tela para a gente poder ver aqui. Então nós temos aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela, pronto. Então aqui nós temos os 3 tipos de comando, tá? O comando de abertura de preço, o preço abre e sobe. Ou se for numa vela de baixa, ela vai abrir e vai descer. O comando, agora nós temos aqui o comando de fechamento de preço, tá? E de ambos os lados. Esse candle aqui, a gente chama de candle mágico, tá ok? Ou candle controle de preço. Por quê? Porque quando ele é bem grande, geralmente as próximas velas ficam dentro dela, tá? Isso não é uma regra, mas geralmente o preço tem esse comportamento de ficar pairando aqui dentro em torno de até umas 3 a 4 velas seguintes. Vocês podem reparar isso no gráfico, que ele simplesmente tende a fazer isso. Candle mágico, ele pode ter 2 tamanhos, tá? Ele pode ser um pouco menor ou ele pode ser maior, não importa o seu tamanho. É um candle mágico e a gente chama assim. Aqui, eu vou falar muito na mentoria fechamento de preço ou preço fechado, dá no mesmo. Vocês já sabem que eu vou estar me relacionando a essa vela, tá? Que ela não deixa pavio no seu fechamento. E a abertura de preço ou o início de preço, vocês já sabem que na abertura não vai deixar pavio, tá? Vamos para o nosso próximo slide. Aqui a gente fala um pouco mais do candle mágico, né? Ó, o corpo, na maioria das vezes, é grande. Geralmente ele é grande, tá? E não possui pavio nas extremidades. Conhecendo tal, agora a gente vai falar do fechamento, né? Final de preço é quando não deixa pavio no seu fechamento. Então, tanto na vela de alta quanto na de baixa, não vai deixar pavio. Entendido isso, tá? A gente vai começar a identificar isso no gráfico. Como que isso funciona? Então, vamos lá. Dentro do candle mágico, né? Nós temos aqui um início, né, de um movimento. E aqui, ó, você vê que dentro dos 50% de um candle mágico, 2 velas de alta não conseguiram ultrapassar 50%. O que a gente vai ter nisso aí como parâmetro? A gente vai esperar uma confirmação, tá? A gente vai esperar uma confirmação. E dentro de alguns padrões que a gente vai ver ali dentro do gráfico, a gente consegue identificar uma fraqueza, tá? E aqui, por exemplo, aqui nós temos o que nós chamamos, na lógica do preço, de dupla posição, que é quando a gente vai falar melhor mais para próximas aulas, tá? Vai ter uma aula só de dupla e tripla posição. Mas só para adiantar aqui, dupla posição é quando você tem o corpo de uma vela presa dentro do pavio da vela anterior. Ou seja, o preço não teve andamento, não teve evolução.
tá? E aí você vai juntar essa confluência aqui, de uma dupla posição, que já indica uma fraqueza, dependendo da região onde ela esteja, tá? Aqui eu tô vendo que precisou 2 velas para travar em 50% de um candle mágico. Ou seja, o candle mágico, ele em si já é um candle de força. Não vou entrar muito em candle de força, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Mas ele em si já é um candle de muita força. Então a gente tem aqui 50%, 2 velas que travaram ali dentro, não ultrapassaram sequer, e aí a gente tem o quê? Um comando de baixa. Dentro desse padrão, tá? A gente tira uma fotografia de memória para quando a gente vê se dentro desse segmento a gente está numa tendência de baixa, isso aqui é apenas uma correção, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre desenvolvimento do gráfico e tudo mais, tá? Mas a gente sabe que o mercado, ele impulsiona, corrige até uns 50% ou 60%, 50% da onda e volta a impulsionar novamente. Essa estrutura aqui a gente chama de pivô de alta. Por que pivô de alta? Porque rompeu o topo, tá? Então, qual é o nome dessa onda? Isso aqui é uma onda de impulsão, ela corrige e volta a impulsionar de novo. Se ela romper o topo, pronto, eu tenho aquela estrutura de N, né? Eu tenho uma estrutura de alta, eu tenho um pivô de alta. Pivô de alta é o nome da estrutura que a gente chama no gráfico de pivô de alta, de estrutura de alta, tá? Aqui eu tenho uma estrutura de alta. E se ela batesse aqui? Vamos supor. Se ela só batesse aqui e voltasse, aí eu não teria mais um pivô de alta. Se ele rompeu o fundo, então eu vou esperar uma próxima correção para então eu ter uma estrutura de um pivô de baixa. E o que classifica o pivô de baixa quando rompe o fundo? É a mesma coisa. Rompeu o fundo, pivô de baixa, formou o trovãozinho que eu costumo dizer, né? Ou um N. Formou um N, estrutura de baixa. Formou um N para cima, rompendo o topo, estrutura de alta. Então a gente tem 2 ondas. Onda de impulsão, correção, e eu só vou confirmar se é um pivô de alta ou se aqui vai ser uma onda de impulsão quando ele romper. Agora eu tenho uma impulsão. Se ele vier aqui e bater, eu não tenho um pivô de alta. Entenderam? Isso aqui a gente chama de topo duplo. Se o topo não renova o preço, não ultrapassa, o mercado tende a buscar o fundo, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Isso aqui é só para vocês entenderem como funciona o mercado e como funcionam as estruturas e como o gráfico se movimenta, o preço se movimenta. Então, se dentro aqui, tá? Eu tenho, deixa eu só mudar a cor aqui. Se eu tenho dentro, tá? Uma sequência de baixa, eu tenho essa vela formada, e eu tenho essa fraqueza dentro de quê? 50% do meu candle mágico. Ah, Nubi, então sempre que tiver um comando de candle mágico, eu vou entrar no 50%? Não, você vai seguir primeiramente a tendência, tá? A tendência aqui, nano. Se você vê uma correção onde você identificou uma fraqueza, porque dupla posição é fraqueza, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Se eu tenho uma dupla posição que não passou nem aqui de 50%, aí eu vou esperar uma confirmação, que seria o quê? Essa vela aqui. Aí eu tenho, ela sendo um comando ou não, vamos supor que ela deixou um pavio aqui, tá? Vamos supor que ela deixou um paviozinho aqui. Não importa, tá? Só que se ela for um comando, ela reforça a minha análise. Porque aqui não é abertura de preço. Ela abriu e desce. Então, se ela é abertura de preço, ela só está me dando outras confirmações. Além disso aqui e além disso aqui, ó, dessa fraqueza, eu vou juntar isso aqui, eu vou juntar essa confluência para poder fazer a minha entrada aqui. E outra, a gente vai falar mais sobre taxa dividida, mas aqui, ó, se a vela nasce aqui, vem buscar essa região, ela é a região propícia para poder entrar, tá? A gente vai falar sobre esses gatilhos em aula de retração. Mas, por enquanto, vamos retratar aí sobre a vela de comando para a nossa observação, tá? Então, voltando aqui para a vela de comando, se eu tenho dentro dessa confluência uma fraqueza, uma vela de comando já fazendo um rompimento aqui, ó, é put. Eu tenho mais do que uma confirmação nisso. Eu juntei a fraqueza, eu estou a favor de uma tendência, tá? Estou a favor de uma tendência. Eu juntei essa fraqueza, eu tenho uma vela de comando dentro dos 50% de um candle de força, que é um candle mágico. O que eu tenho? Entrada. Pronto, juntei todas as confluências possíveis só usando comando. Então, essa é a importância do comando. A gente vai ver outros gatilhos, tá? Lógico, a gente vai aprender sobre outros gatilhos. Vamos lá para o gráfico para a gente tentar identificar se eu ver alguma confluência. A gente está no mercado OTC, tá? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai identificar o comando. Núbia, tem vários comandos. Onde eu vou identificar? Primeiro, na vela de alta, vamos identificar onde eu tenho um comando de abertura de preço. Vamos lá. Dentro desse quadro aqui, abertura de preço em vela de alta.
eu tenho um aqui, praticamente, tá? Não, não tenho. Tem um paviozinho relevante ali. Vamos ver aqui um comando de abertura de preço. Na vela de alta eu não tenho. Na vela de baixa eu tenho. Porque ela inicia aqui e desce. Comando de abertura de preço, tá? Comando também de abertura de preço aqui, ó. Então é a partir dessas marcações que a gente vai fazer para poder confluenciar. Agora a gente vai recortar, copiar e colar, né? Então a gente vai começar a juntar as confluências. Não basta só isso, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Abertura de preço. Comando de abertura de preço. Tá? Vamos ver se a gente vê outra. Aqui, ó. Um candle mágico. Tá? Nós temos aqui um candle mágico de baixa. Nenhum pavio nas extremidades. E por aí vai. Então aqui eu tenho um fechamento de preço. Tá? Abertura de preço. Abertura de preço. Então o que a gente vai identificar aqui? Os comandos, abertura, fechamento de preço, nas velas de altas e de baixa, vão para o gráfico, façam esse exercício gráfico, tá? É o que eu recomendo para vocês. Dentro da abertura e do fechamento de preço, vocês vão perceber que o gráfico respeita bastante, tá? Principalmente em topos e fundos de reversão. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tenho topo de reversão, topo extremo com comando. Um leve gapzinho, mas tudo bem. Essas são as confluências mais fortes no gráfico, porque após um rompimento, é possível que eu tenha uma continuidade, tá? E a partir daí é quando a gente vai identificar que tipo de vela vai parar aqui. Se for uma vela de comando, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Tá. Se for uma vela de comando, por exemplo, se for um comando de alta, e ela travar aqui, ela travou com comando. Isso significa que eu tenho uma forte tendência a ter uma reversão, tá? A gente vai ver esses gatilhos em aulas de reversão, tá? Mais pra frente. Mas se eu tenho um comando travado aqui, significa o quê? Isso aqui não é fechamento de preço? Então, eu vou ter confluência para uma possível reversão. Agora, se ele rompe, eu vou ter confluências para uma continuidade. Por quê? Porque ele rompeu um topo importante com comando. Tá? Então, essa é a importância do comando, principalmente nas nossas marcações. A gente sempre busca comando. Eu sempre opero, sempre faço as minhas marcações dentro do comando. Tá? Como princípio de tudo. Eu abro o gráfico. Mas Núbia, qual o comando que eu vou buscar? Os mais próximos do preço atual. Tá? Então, eu tenho comando aqui. Eu tenho fundo de reversão aqui, ó. Final de preço. Então, repara como é que o preço reage. Já reverteu novamente. Tá? Então, dentro desses parâmetros, você vai ter as confluências mais fortes, tá? O comando também, ele finaliza ciclos. Por exemplo, aqui eu tenho um lote de alta, tá? A gente vai falar sobre lotes mais a fundo quando a gente for falar na aula de lote mais pra frente. Mas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho um lote de compra aqui, eu tenho lotes de compra aqui, eu tenho um lote de venda aqui, e por aí vai, certo? Ok. Só que o comando, ele não inicia um novo preço? Então, se eu tenho um início de preço aqui, ele já é um início de preço, porque ele vai se isolar. Se eu tivesse mais velas aqui, ó, para dar continuidade, eu teria uma divisão dentro desse lote. A mesma coisa é no final de preço. Então, na verdade, aqui, eu tenho um preço finalizado, outro preço finalizado e outro preço finalizado. Na verdade, o que eu teria? Eu teria aqui 1, 2, 3 lotes. Por quê? Porque é comando. Comando finaliza lotes, finaliza preço, tá? Agora, quando que eu tenho continuidade no preço? Quando eu tenho isso aqui, ó. Ó. Lotes de venda, pavio no corpo, pavio no corpo. Perdão, deixa eu só aproximar isso aqui. Deixa eu só aproximar um pouco mais, que aí fica melhor. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho pavio no corpo, aqui não se liga. Então, aqui é um lote. Lembra que comando inicia e finaliza ciclos? Então aqui ele não se liga, mas aqui se liga. Aqui tem um paviozinho, então ele liga no corpo. Aqui ele se liga e aqui ele também se liga no corpo. Mas aqui não. Aqui é final de preço. Aqui ele encerra o lote. Então nós temos um lote aqui, outro lote aqui e outro lote de venda aqui. Então sempre que você tem comando, seja de abertura ou de fechamento, ele faz esse isolamento de lotes, tá? Então, o que conecta? Pavio no corpo da anterior e na vela de trás, tá? Então, se eu tenho pavio no corpo, eu tenho lote se conectando, tá?
A partir do momento que eu tenho um comando, ele encerra essa homogeneia entre as velas, tá? Então, eu tenho um lote, 2 lotes, 3 lotes de venda aqui dentro, tá? Então, por que que o comando ele é tão importante? Porque ele faz a abertura e fechamento desse preço. Ele faz não só a abertura e fechamento do preço, mas ele encerra lotes, tá? Então, o que que seria aqui, ó, a defesa desse lote aqui? A defesa desse lote é esse paviozinho aqui, ó. E isso aqui eu vou falar mais pra frente. Por que que ele é a defesa do lote? Porque o lote começa aqui, porque esse daqui encerrou. Esse é um novo preço. Então, eu vou ter uma reação quando o gráfico bate aqui, ó. Tá? Mas isso a gente vai falar com mais cautela, quando a gente já tiver um pouco mais aprimorado lá na aula de lotes, tá? Que a gente vai falar sobre novo preço. Mas qual é a importância aqui de vocês entenderem? Foca somente na vela de comando, tá? A importância. Ela encerra ciclos, ela encerra lote, ela pode, dentro de uma marcação, ó, dentro aqui, ó, de um fundo que aconteceu aqui, ó, ela fecha o preço. Então, quando ela encerra o preço dentro de uma marcação, eu tenho confluências fortes para ter uma reversão aqui. Mas não aconteceu, tá? Lógico que a gente vai fazer uma boa análise, a gente vai ter todos os gatilhos possíveis, só que a gente pode tomar loss também. Por exemplo, aqui eu tive uma reversão. Se eu tenho um preço fechando o preço dentro de uma marcação, significa o quê? Que eu tenho fortes confluências para poder entrar. Mas aí é que tá. A gente vai trabalhar em ver todos esses filtros para a gente poder ter uma maior assertividade, para a gente evitar fazer entradas técnicas, tá? Lembra do pivô que eu havia falado para vocês? Pivô de baixa. Rompeu o fundo? Levemente, mas rompeu. Eu tô tendo topo sendo superado? Não. Então eu tô numa tendência de baixa. Então, certamente, era difícil eu, Núbia, entrar aqui a favor, tá? Primeiro, olha a estrutura. Que estrutura que eu tenho aqui? Aí é uma estrutura de baixa. Então, observando a intenção de preço, eu agora vou fazer um filtro nas velas para saber se eu vou entrar comprada ou vendida. Ah, mas Núbia, eu não sei ver isso. Gente, eu vou dar uma dica para vocês que é excelente. É essa média móvel que eu utilizo, que é a EMA 9, exponencial 9, tá? Em outras plataformas vai estar exponencial. Aqui na IQ, por exemplo, ou na Cotex, é EMA 9, tá? Então, sempre que tiver abaixo dela, eu não vou fazer compras, tá? Sempre que tiver abaixo dela, eu estou segura para vender. Se romper tiver acima, eu só vou trabalhar as leituras de vela para compra, tá? Isso aí vai aumentar a assertividade de vocês absurdamente. Se vocês seguirem tudo certinho, que eu tô passando aqui, vocês vão ter uma assertividade absurda, tá? O jogo já muda. Sabendo ver estrutura, impulsão, correção, não importa. Se você vê a estrutura, tá rompendo fundo, ah, Nubia, mas tá fazendo muitas ondas dentro de outras ondas, não importa. Pega a macro, a maior que tá aqui, e verifica o topo e fundo extremo. Rompeu aqui para cima? Não. Rompeu aqui para baixo? Rompeu, levemente. Deu uma acumulada ali embaixo, então é uma estrutura de baixa, né? Rompeu agora esse topo aqui e esse, pronto, agora sim. Agora, daqui para frente, eu só compro. Eu não vendo mais. Então, seguindo isso, saber a hora de vender ou comprar vai ser primordial para vocês conseguirem sucesso. Utilizem a EMA 9, que é muito top demais, tá? Então, abaixo da EMA 9, vendas. Acima dela, vou ler, fazer leituras de compra. Ok, pessoal? Então, vocês vão fazer isso, tá? Observar os comandos, principalmente se tiver em topos ou fundos extremos, tá? Fundos isolados, topos isolados. Repare que quando o preço vem e toca nesses fundos ou topos, ó, eu tenho comando aqui, eu tenho comando aqui, comando aqui, comando aqui. Então, se eu marcasse lá naquele primeiro e o preço fosse começar a reagir, ó, eu tenho comando aqui e comando aqui. Aqui já reagiu, ó. Rompeu um pouquinho, mas agiu. Aí eu marco aqui, ó. Aqui o preço já agiu antes de tocar. E por aí vai, ó. Então, quando o preço vem a tocar, ele vai fazer uma reação. Das três, uma. Ou ele vai bater e vai retrair, ou ele vai romper, tá? Para continuar, ou ele vai travar aqui dentro. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ter retração, aula de reversão e os gatilhos de retração, continuidade, rompimento barra continuidade e reversão. Tá ok, gente? Então é isso. Vão pro gráfico, tá? Vou deixar um deverzinho de casa. Vocês vão marcar, fazer as marcações.
identificar quando é final de preço, quando é início de preço, quando trabalhar bastante essa memória gráfica. Aí vocês vão fazer as marcações em reversões de topos e fundos. Vão reparar, depois que rompe, continua. Se bater e travar, reverte. Vão reparar isso. Vão para o gráfico e vão treinar a memória gráfica de vocês. Vejo vocês na próxima aula e até!